Olá, tudo bom? Aqui quem fala é o Felipe. Eu sou criador dessa página e desse canal no YouTube, que provavelmente vocês estão vendo esse vídeo. E hoje eu vou falar um pouco sobre Machine Learning, quais são os conceitos, o que é Machine Learning, como funciona, dar alguns exemplos. Eu não sou nenhum especialista nesse assunto, mas é um assunto que eu tenho muito interesse e venho estudando há algum tempo. Então eu me sinto um pouco na liberdade de contar para vocês da minha experiência e do pouco que eu sei, que, que eu acho que vai ser bem interessante. Então vamos lá. Machine Learning, na realidade, a gente tem uma ideia muito fancy assim, né, do que é o Machine Learning. O Machine Learning, ele é um ramo da inteligência artificial e que tem como objetivo fazer com que os computadores aprendam. Mas aprendam o quê? Aprendam a fazer tarefas, nas mais diversas e possíveis tarefas. Então, por exemplo, o computador ele aprende a detectar a face das pessoas no Facebook, por exemplo. Quando você posta uma foto, aparece lá marcar tal pessoa. Quer dizer que o computador aprendeu a detectar pessoas, por exemplo. Ou senão o computador ele aprende a classificação de foto. Então ele vê uma foto de um cachorro, ele sabe que é um cachorro e não é um gato, por exemplo. Ele também pode aprender a fazer previsões. Tipo, sei lá, fazer previsão do preço de algum ativo ou fazer previsão. Bom, tem diversas aplicações, né? Que a gente pode pensar aqui. Aprender a fazer. Como fala? Fazer tradução, como que é o que o Google tem feito com o Google Tradutor, né, ultimamente. Então, tem várias aplicações. Então, isso é machine learning. É a máquina aprendendo a fazer tarefas que os humanos poderiam fazer. Mas às vezes também os humanos não poderiam fazer, porque o negócio fica muito complexo, dependendo do tamanho da situação, do problema. E da complexidade, né? Então é basicamente isso. Isso é machine learning. Bom, e como que. E o como ele funciona, né? Como que ele é. Ele é constituído do quê? O machine learning ele é composto por uma gama de técnicas e modelos matemáticos e estatísticos, certo? Então, na realidade, você pode imaginar o modelo estatístico ou matemático do machine learning, né? São vários modelos diferentes, cada um com uma especificidade e com uma usabilidade diferente. E você pode imaginar eles como sendo uma caixa preta. De um lado, a gente tem os inputs, que são os que a gente chama de features. Bom, aqui eu estou falando de um tipo específico de machine learning, mas vamos omitir isso pelo momento. De um lado a gente tem os features, que são os inputs, e de outro lado vão sair os nossos outputs. E isso aqui é uma caixa preta. A gente não está muito preocupado com o que acontece aqui dentro. Pelo menos falando de aplicações, né? Quem desenvolve essas técnicas as pessoas vão estar mais preocupadas com isso. Mas para quem usa, não faz muito. A gente não está muito preocupado com o que acontece aqui dentro, tá? Só assim, claro que a gente precisa saber para que serve e onde que a gente vai usar e em que tipo de situação a gente pode usar. Mas como o computador aprende, isso não é tão. Quer dizer, ele é importante, mas de fato as formas funcionais que essa caixa preta adquire, a gente não é tão importante pra gente. Isso que eu quis dizer. Então, como que o machine learning funciona? Bom, aqui, como eu falei para vocês, eu estou falando de um tipo específico de machine learning que a gente chama de aprendizado supervisionado, que funciona dessa maneira. De um lado, a gente tem o nosso banco de dados. A gente sempre vai trabalhar com um banco de dados assim gigantescos, ou pelo menos é a situação ideal, porque a gente precisa generalizar um pouco as coisas, né? A gente precisa de ter um banco de dados que cubra uma certa que cubra diversas situações diferentes para a gente conseguir generalizar isso. Então a gente tem um banco de dados, a gente vai trabalhar em cima desse banco de dados com as técnicas, os modelos matemáticos e estatísticos do machine learning. Então como que funciona? De um lado a gente tem, como eu já tinha falado, a gente tem os nossos inputs, né, que são os features.
E do outro lado a gente tem os nossos outputs, certo? Que passou pela caixa preta e saiu do outro lado. E a gente tem um banco de dados para treinar o nosso modelo, ou seja, o nosso modelo vai aprender como as coisas são na realidade. Então, o que a gente faz? Como que o machine learning funciona? Como que a máquina aprende? Bom, a gente tem os nossos inputs, nossos outputs, certo? Esse aqui é o nosso banco de dados. Nosso modelo vai aprender como que a realidade funciona em cima desses exemplos. Então ele sai buscando padrões. Tá, mas como que isso acontece? Primeiramente, a gente tem que imaginar que essa caixa preta ela tem uma série de parâmetros que são, como a gente pode imaginar como se fossem incógnitas. A gente não conhece essas incógnitas a respeito, a gente não sabe nada a respeito delas, pelo menos no momento inicial, tá? E a gente define uma forma funcional que a gente vai pegar esses inputs e vai transformar nesses outputs, certo? Mas inicialmente, como a gente não conhece esses parâmetros que estão aqui dentro dessa caixa preta, provavelmente quando o meu input entrar e sair transformado, ele não vai ter nada a ver com o que deveria ser, certo? A previsão que ele vai fazer vai ser horrível. Então a gente vai fazer uma comparação entre o que deveria ser e entre o que o meu modelo está dando, certo? Inicialmente essa vai dar uma diferença absurda, não vai dar nada com nada, certo? Até porque eu vou começar o meu modelo com esses parâmetros aleatórios, certo? Eu vou iniciar no meu computador, vai ser tudo aleatório inicialmente. Bom, vai dar um negócio bem estranho. Então eu vou lá e vou definir uma função, o que eles chamam de função perda ou função custo. Tem diversos jeitos de você colocar nome nisso. Bom, a função perda ela vai pegar ela vai fazer várias comparações entre o que meu modelo está dando e entre o que deveria ser e vai juntar tudo isso num número, certo? Por exemplo, então esse número ele pode começar como sendo 1000. Então o meu modelo está dando uma perda de 1000. E o que eu quero fazer? Eu quero otimizar o modelo para ele fazer ele ter previsões bem perto da realidade, certo? Então eu vou ficar mudando, eu vou escolher os melhores parâmetros possíveis dentro da caixa preta para que essa função custo seja mínima possível. Então eu quero minimizar essa função custo com respeito a esses parâmetros que estão dentro da nossa caixa. Tá? Então esse é o processo de estimação de parâmetros. É como se fosse um processo de máxima verossimilhança. Tá? A gente pode pensar muito como se fosse assim mesmo. Inclusive eu tenho um texto sobre isso, vocês podem dar uma olhada no blog Nabla. Então é essa a ideia. Então eu vou otimizar os meus parâmetros, eu vou escolher os melhores parâmetros possíveis dentro da minha caixa, dentro da minha função, para que essa função custo minha, que mede o quanto o meu modelo está prevendo e quanto que acontece na realidade no meu banco de dados, se diferem, certo? Eu quero minimizar essas diferenças entre o que o meu modelo está dando e entre o que deveria dar. No momento que eu minimizo esse custo, eu estou tendo os melhores parâmetros possíveis para prever coisas futuras, entendeu? Que o meu modelo, que eu não tenho na base de dados. Então, vamos supor que eu quero treinar um modelo, né, que consiga fazer classificação, que consiga ver figuras e dizer, é um gato, ou é um cachorro, ou é um avião, não sei. Então eu tenho diversas categorias, eu quero classificar imagens, certo? Nessas categorias. Então, primeiramente, o que eu preciso? Eu vou ter o meu banco de dados inicial, que é o meu banco de dados que vai ser usado para treinar o meu modelo, certo? Bom, e as imagens, elas são pixels, né? Então elas vão entrar como se fossem meus inputs. Então esses pixels, eles entram no meu modelo, na minha caixa preta. Ali na caixa preta ocorrem milhões de operações, muitas operações matemáticas, e vai sair algum número aqui. Então vamos supor que eu tinha, sei lá, 10 categorias. Então vai sair, do outro lado, vai sair um vetor com 10 entradas. E em cada entrada vai sair um score, certo? Então a entrada que tiver o maior score,
vai ser o que o meu modelo vai falar. Então, por exemplo, vamos supor que avião tinha um score 100, que é maior que todos os outros scores. Sei lá, o de gato, de cachorro, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Então eu falo assim, então essa imagem, ela é um avião, certo? Mas inicialmente, como eu falei, o meu modelo vai estar bem ruim porque ele tá usando aqueles parâmetros aleatórios do começo. Então eu tenho que treinar em cima desse banco de dados. Então vamos supor que ele tá prevendo tudo errado, então ele tá falando que avião é um cachorro, que cachorro é gato, sei lá o que. E eu vou definir uma função custo que compara essas divergências, que pega essas divergências e aglutina elas num número. E eu vou minimizar esse número com respeito aos parâmetros dentro da caixa preta. E com isso vai fazer com que o meu modelo comece a acertar cada vez mais. Certo? Ele vai falar que cachorro é cachorro, que gato é gato e que avião é avião, tá? Então é assim, essa ideia, essa que é a ideia inicial do machine learning, tá? E bom, então eu já dei mais ou menos o que é o machine learning, né? A ideia do que é o machine learning e como funciona, alguns exemplos, como ele pode ser utilizado. E agora eu vou falar um pouco da minha experiência que eu tô tendo de aprender o machine learning, né? Eu acho que é um tema que está muito na moda, assim, nos últimos anos, principalmente porque a gente está conseguindo ter bases de dados muito grandes, né? Isso permite que nossos modelos tenham muitos exemplos para fazer esse treinamento e conseguir cada vez resultados melhores, mas também pelo poder computacional. Porque geralmente essas operações que acontecem aqui dentro, e principalmente as operações para otimizar o meu modelo, elas são bem custosas para o computador. Então, se a gente tem um computador mais poderoso, é mais fácil fazer isso. A gente não tem que esperar dias e dias e dias. Ele consegue fazer em uma hora ou até pouco menos, né? Depende da complexidade, claro. Então, como é um tema que está muito na moda, pelo que eu falei, é muito fácil encontrar material. Então, é só você procurar no Google Introdução ao Machine Learning, tem vários cursos, videoaulas. Então, acho que vale a pena assim pesquisar tudo. Eu acho que não existe uma regra muito fixa. Cada pessoa vai ter um jeito que vai encontrar de melhor para ela, para aprender. Eu acho que o foco também tem que ser na aplicação, sabe? Não ficar muito preso só na teoria e lendo livro e só lendo, entendeu? Tem que programar mesmo. Porque muito do nosso entendimento vem da prática, né? Principalmente nessa área. A ficha cai, sim, quando a gente está programando mesmo. A gente vê o que acontece de fato ali. Então minha dica é essa, partam para a prática, mas sempre consultem a teoria, não fiquem só presos na programação, você tem que saber o que está acontecendo ali. Bom, é isso, eu espero que tenha assim, tirado algumas dúvidas de vocês. Como eu falei, eu não sou grande especialista nesse assunto, eu estou aprendendo bastante, mas é um assunto que me chama muita atenção. E é isso, espero que tenham gostado, curtam a página no Facebook do blog Nabla e também se inscrevam no canal aqui no YouTube e eu agradeço muito. Obrigado por ter visto o vídeo, até mais.